Meus amigos, vamos aqui acompanhar as principais notícias e informações do Clube de Regatas do Flamengo. Olha aquele telão ali, ó. Pedro de volta, Jorginho assinando, né? Fechando com o Mengão. Olha, eu vou falar pra você. E tem outras informações aqui também que eles vão acabar debatendo, logicamente, sobre como vai ficar esse time do Flamengo, esse meio-campo. Você já imaginou? Com Jorginho, Pulgar, Gerson. Olha, uma verdadeira máquina de triturar adversários. Vou deixar aqui os créditos pro canal do Sport TV e também pro canal da ESPN Brasil. O link deles está aqui na descrição desse vídeo. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles falaram sobre o nosso Mengão. Imagem aqui, o Pedro está de volta aos treinos. Que bom ver o jogador de volta ao campo novamente. E o Jorginho está quase. O GE vai acompanhando as negociações. Já há algum tempo que quem assiste o Seleção vê que o âncora aqui trata o assunto como questão de tempo. Eu trato o assunto como Jorginho será jogador do Flamengo. A informação que eu tenho não está fechada, não está sacramentada, não está assinado, não é oficial. A informação que eu tenho, já desde do começo do ano, desde fevereiro, é que ele só não veio antes porque o Arsenal não tinha condição de escrever um jogador para o lugar dele. Ele quer, o Flamengo quer, o acerto financeiro não será problema, então eu trato como 98% certo que Jorginho vai defender o Flamengo na temporada. Não é oficial, não está assinado, tem que ter cautela. Mas a informação que eu tenho desde fevereiro é que ele só não veio antes porque o Arsenal não conseguiria escrever um substituto nele na temporada, então vai ficar para a janela de meio do ano, o que para mim é um baita de um reforço para o Flamengo. Não sei como os amigos enxergam. Baita reforço. Não, muito. A provável, ainda não certa chegada do Jorginho. É um jogador de Eurocopa, jogador de seleção italiana, com ótimos fundamentos, muito inteligente, um QI elevadíssimo, um jogador inteligente dentro e fora de campo, tecnicamente muito bom jogador, vai agregar muito ao Flamengo. Chega para ser titular lá de Carmona? Chega para jogar? Pergunta para ele. Chega para jogar? E você vai responder também, viu, seu Paulo Nunes? Não, mas ele está respondendo, eu ia perguntar. Acho que tem chance de jogar Pulgar, Jorginho, Gerson, Arrascaeta, pode jogar. Um quadrado, no caso? Eu acho que o De La Cruz não tem jogado tão bem, por exemplo. Eu acho que ele não deveria ser absoluto hoje no Flamengo. Se você tivesse o Jorginho, acho que ele poderia brigar tranquilamente pela posição com o De La Cruz. Eu concordo com você, cara. Hoje o Flamengo tem o Pulgar, o De La Cruz, o Alan, que para mim é um jogador que ainda não aconteceu no Flamengo. Pulgar é titular, cara. Pulgar não é indiscutível. Há um esforço interno, inclusive, com o Alan de dizer para ele, mais de uma vez já falaram para ele, cara, esquece o passado, que passou, vamos recomeçar daqui para frente. Esquece o quanto você custou, esquece daqui para frente, a gente confia em você. Ele ainda não conseguiu dar a resposta. Estão tentando ali, internamente, com que o jogador justifique a razão que fez o Flamengo ter ido buscar pagando a multa rescisória no Galo. Concordo que o De La Cruz, que custou 15 milhões de dólares à vista, não vingou ainda, e no meu entendimento é por questões físicas. Ele não está aguentando a pegada aqui do futebol brasileiro. É muito diferente jogar no calendário argentino para jogar no nível que hoje tem o campeonato brasileiro. Em alguns jogos na final contra o Fluminense ele fez uma boa final, já contra o Inter eu acho que ele não jogou. Porque tecnicamente ele é indiscutível. Ele é um grande jogador. E ele é diferente, assim, André. Não, sabe por quê? tecnicamente ele é indiscutível. Não, ele não está conseguindo também. acompanhar, é o ritmo mesmo. Você está falando do Jorginho aí, eu acho. O Jorginho vai agregar, não tem como não agregar no Flamengo. Mas eu acho que ele tem características diferentes do De La Cruz. Jorginho é um jogador de controle de jogo, de bom passe, né, de transições com troca de passe, com aproximação. O De La Cruz é um jogador de dinâmica, de carregar a bola, de fazer, né, o vai e vem, entrar na área, voltar aqui para defender. São características diferentes. Assim, esse encaixe com Pulgar e Jorginho já torna o Flamengo um time com não tantas transições. Já é um time que vai trocar mais a bola. Mas o que mais me preocupa... Mas você concorda que o De La Cruz... Não, tá são abaixo questões físicas. A exemplo do Nacho. O Nacho era um jogador indiscutível, cara, tecnicamente, que o Galo contratou. Mas ele fez bons jogos pelo Galo, sabia? Claro, como o De La Cruz. Né? Mas o Nacho não conseguiu acompanhar o ritmo. E o próprio Nacho falou isso.
que ele não conseguiu acompanhar o ritmo do futebol brasileiro, número de jogos, deslocamentos, E o De La a Cruz- dificuldade técnica de cada jogo que a gente tem aqui, que é diferente da E Argentina. o De La Cruz, quando acaba o jogo, quando ele está dentro da partida, se você olhar com análise, né, físicas para ele está sobrecarregado, ele está exausto. Geralmente ele está para baixo, o meião já cai. Jogador de futebol, quando o meião cai lá assim, e ele não nos consegue... 65 minutos. Exatamente, então você sente isso. Agora, tem outro jogador que para mim para mim, Vamos ver se eu vai sou ser. fã incondicional. É o que eu Mas penso também, ele Paulo. ainda já tem tempo que ele não joga, que é o Arrascaeta. Eu ia citar isso. O Arrascaeta, fisicamente, também me preocupa mais do que o De La Cruz. Eu acho, inclusive, Mas que aí o Jorginho... o Arrascaeta não é nem físico, é clínico, né? Pois ele é, teve mas lesões, que né? vai na Ele teve parte lesões no ano passado, e inclusive lesões que estão dificultando muito a vida dele na seleção Só uruguaia. reforça que o Jorginho vai jogar. O Jorginho, isso pra aí mim, Alex. chega e joga. Ele é um jogador que tem tudo a É ver com o verdade. Felipe Luiz. Tudo a ver. A forma dele segurar a bola, dar o ritmo do jogo. Ritmo de jogo, É tudo um bom que passe. pensa. O Felipe Luiz não é um treinador que ele pensa nesse jogador vai e vem. Ele não quer essa transição enlouquecida. Ele quer exatamente alguém com controle da bola. Trabalhando, exatamente. E controle do ritmo. Acho que o Flamengo está precisando desse jogador. Eu estou com o Paulo Nunes. Eu acho que ele vai entrar na vaga do Arrascaeta. Hoje a dupla, para mim, é Pulgar e Gerson. Sim. Ali, aí o Arrascaeta, Jorginho... Peraí, desenha esse Pedrinho. Flamengo aí pra mim. Pulgar, Gerson e Jorginho. Eu sei, com todo o respeito ao Arrascaeta, a importância que ele tem. Toda a importância que ele tem. Abrindo mão de um E dos pontas pelo lado. E continua sendo... se jogar com 3 no meio, é esses 3. E sobra De La Cruz e sobra Arrascaeta. É uma Eu renovação acho que se o que o Flamengo, Arrascaeta o estiver Flamengo inteiro, ele tem não que sai do passar. time, não, Jéssica. Mas se ele essa é a tiver questão, inteiro. né? Tem tempo que ele não está inteiro. Se ele tiver inteiro. Acho que esse é o ponto. É uma discussão, mas assim, Fato é que opção o Felipe tem. o Flamengo precisa dessa De renovação. todas as formas. Se quiser jogar com os Um pontas... ponta que vem pra dentro, ele tem. Se ele quer um Luiz ponta que vai no Araújo fundo, ele e tem. Que é Cebolinha, isso que você precisa ter para um calendário tão Perfeito. desgastante. Vai agregar, Ter é diferentes Vai opções, agregar muito, diferentes muito. estilos de jogo, né? A gente pediu pro Lédio Carmona, com todo o seu conhecimento e sabedoria, Com certeza. fazer um card do Jorginho. Ah, eu quero ver Detonei o esse cara Jorginho, dele. detonei o Jorginho, cara. Vamos ver se ele transformou... Arrebentou com ele? Arrebentei com ele. Fez o card do Jorginho. A gente colocou marcação, o Lédio deu 4, num total de 5. Passe, nota máxima. Finalização, 3,5. E naquilo que todo mundo aqui acho que vai concordar, não é o ponto forte do Jorginho. Ele compensa isso com posicionamento, velocidade 3. Boas notas, né? 13, 16, uma gost- média 4. Foi mais ou menos o card dele, né? A Jéssica falou assim, Um é desanimado, né? Arrebentei nesse card aí. A Jéssica desanimou com o teu card. Não, mas o Lédio, ele... Mas você, Sabe mais. você conta argumento, alguma coisa aí, Jéssica? Não. Marcação, não. Talvez finalização, fechar a estrelinha, a quarta estrelinha? Só se tivesse, não sei, ritmo tem de jogo. 3,5 uma e outra. 4. 3,5 tá bom. aproveitar. Tá legal, 3,5 tá legal. bom, Lédio. Tá legal, tá bom. Tá legal, tá 3,5 legal? de 5 Tá legal? é um bom finalizador. Não... Tá legal? Tá bom. Tá legal? Tá, obrigado. Vamos fazer um card do Paulo Nunes aqui ao vivo, cara? A gente que viu tanto o Paulo Nunes jogar, vê a Vamos carreira lá, bota inteira aí, dele. vamos lá. Vamos fazer? Não Tem que ter um Vamos fazer quesito. uma coisa. Cobrança de pênalti. Vamos fazer? Vamos fazer? Marcação, marcava bem. fazer. No O cara Flamengo. pipocou, cobrança tirou de lá. pênalti. No Flamengo. Poder de decisão, eu dou 4,5 pro Paulo Porque você Nunes. tá de brincadeira. 5 é o Messi, cara. Não, Poder de faz- decisão. faz com aqueles Fez negócios. gol em todas as finais de todas as competições que eu 4,5 disputei. de 5. Não, eu tô com o Paulo Nunes. 4,75, tem? Pô, 5 é o Messi, cara. 5 é o Pelé. Velocidade 3. Velocidade 3. Finalização 3,5. E marra. Cinco. Força física. 4,5. Força física? 4,5. Marcação 1. Marcava ninguém. Não, pô, Passe- pergunta mais como é que eu marcava. Ô, Lédio, vamos... Se matava por você em campo, coitado do maestro. Olha que ideia boa, cara, pro Panela Sport TV. Olha que ideia boa. Fred, vai na minha, cara. Fazer o card dos comentaristas, cara, como jogadores, cara. Criar essa rivalidade aqui, cara. Criar o card dos comentaristas, cara. Eu ia Pro comentar Panela, sobre cara. isso, eu não vou nem comentar porque eu tenho grandes amigos aqui na casa. Já pensou criar a rivalidade, cara, dos comentaristas? Entendeu, Lecabona? Tá. Bom, o Pedro, cara, é chover no molhado. Eu não vou nem colocar em discussão se ele muda de patamar o Flamengo. É óbvio que ele muda. Para tomar o Flamengo é a seleção, né? Aí que eu vou discordar de você. Eu aí já eu ouvi discordo você também. falar Uma isso aí. discordância Eu também A tô gente com tá você, cheio de velho. centroavantes na seleção, né? Não, exatamente. É aí que eu vou discordar de você. Olha só, o Pedro muda de patamar qualquer time brasileiro, cara. O Flamengo, então? Qualquer time brasileiro. Flamengo, então, é absurdo. Claro. Porque o que passa de bola ali, o que Não. tem de bola pra ele. Não se discute. Aqui no Brasil, o Pedro é
prateleira 1, assim. Ele e o Hulk, para mim, são os centroavantes destacados. Boa. Talvez o Vitor Roque consiga voltar a jogar o que já jogou, mas, assim, inegavelmente, não vou nem colocar em discussão como ele vai melhorar o Flamengo. Pensando em seleção brasileira, o Pedro tem 6 jogos, nenhum deles inteiro. Aliás, o jogo em que ele atuou mais pela seleção foram 45 minutos. Então, assim, ele também não tem uma história na seleção, precisa dizer que o Pedro não deu certo. Jogou pouco, né? E marcou um gol contra a Tunísia. O meu ponto é o seguinte, eu tenho visto muita gente opinar que ser titular do Flamengo, ou do Galo, ou do Corinthians, ou do Palmeiras, vale muito mais do que ser titular do Brighton ou do Wolverhampton, times médios ou pequenos da Inglaterra. Eu queria rebater esse argumento. Porque esses times pequenos da Inglaterra, quando encaram o Manchester City, não tomam o baile que o campeão da América levou do City. São jogos muito mais parelhos do que, por exemplo, quando o campeão da América vai enfrentar o campeão europeu, que parece adulto contra criança, que é a nossa realidade, infelizmente. E vou dar um exemplo para ilustrar isso. O Endrick, com 17 anos, mudou de patamar o Palmeiras. Levou o Palmeiras ao título brasileiro, como protagonista da campanha do Palmeiras naquela reta final. E o Endrick nem joga no Real Madrid. Nem entra em campo, mal entra em campo no Real Madrid. E o Endrick, que mudou tanto o patamar do Palmeiras, não consegue sozinho melhorar a seleção brasileira. Então eu acho que são duas coisas muito diferentes. Melhorar o Flamengo, que é o que o torcedor rubro-negro quer saber. Cara, vai melhorar muito. Seleção brasileira, eu vou divergir domingo, eu acho que vai seguir no mesmo patamar. Mas você acha que ele pode ser testado? Claro que pode. Porque todos que foram testados até agora não conseguiram... Como o próprio Pedro. Não vou dizer que são maus jogadores, mas não conseguiram ser... Como o próprio Pedro, que é um dos 11 centroavantes, 11, que já entraram em campo pós-Copa do Mundo, como o Richarlison, como o Yuri Alberto, como o Vitor Roque, como o João Pedro, como o Evanilson. Todos eles excelentes para qualquer time brasileiro. Para a seleção... Eu só discordo da parada do Endrick. Não é o centroavante que vai mudar o patamar, é treinador. A seleção brasileira pode trazer quantos nomes a gente está falando aqui que passaram pela camisa 9 e não conseguiram jogar bem, e são bons jogadores. Poxa, verdade. Acho que a seleção hoje eu vejo a deriva, assim. A gente troca nomes e ninguém consegue ir bem na seleção. Então, acho que Pedro, ou quem for que jogar por ali, só quando a seleção tiver um comandante que consiga colocar de volta no prumo. Eu acho que tem uma diferença, André, você falou aí a respeito do jogo dos times, isso é uma opinião minha. Você falou aí sobre os times, né, da Premier League, que os jogadores vão, que jogam da metade da grandeza para baixo, né, Wolverhampton, Brighton. Esses caras estão fazendo, sim, uma excelente campanha na Premier League, só que são modelos de maneira diferente de jogar. Esses caras jogam na Premier League por 2 bolas, todo mundo lá atrás. Vou te dar exemplo, até no setor defensivo, o próprio Murilo que jogou. Né? Você joga na seleção brasileira, você tem que enfrentar a Argentina, você tem que jogar lá na frente, você tem que mudar um pouco a sua característica de jogo. Você joga contra a Manchester City, Chelsea, você vai jogar lá atrás, marcando tudo bloco pequeno, bloco baixo, para sair. E a dificuldade que tem na seleção é que você tem que enfrentar. Mas não pode enfrentar a Argentina de igual para igual. Eu já vi, depois de muito tempo, muita gente falando isso. Tinha que voltar. Se a gente volta para marcar a Argentina e toma 4, todo mundo ia falar, mas não pode jogar lá atrás contra a Argentina, tem que jogar lá na frente. Então, assim, são maneiras diferentes. Você falou do Endrick. O Endrick, ele é reserva, não joga no Real Madrid, porque tem 3 fenômenos lá no Real Madrid. Claro. Tem 3 fenômenos. Claro, que é o nível de um clube europeu. Exatamente. Então, assim, para mim, eu acho que o Endrick tem poucas amostragem para jogar. Acho que deveria ter mais. É um jogador que também foi pouco utilizado, principalmente com o Dorival. Então, o Pedro também, na minha opinião, se ele tiver mais chances, ele vai demonstrar um centroavante diferenciado, mas ele tem que ter chance. Ele tem que jogar. Não, assim, no mundo ideal, para mim, os 2 melhores da posição são o Endrick e o Pedro. Sim, eu tô com você. São os 2 melhores. Tô com você. Apenas opino que no nível do futebol internacional, olhando para a França com o Mbappé, para a Inglaterra com o Harry Kane, para a Argentina com o Lautaro e Julián Álvares, acho que a gente está abaixo nessa posição. Tá. Os 2 melhores são Endrick e Pedro, para mim. Acho que eles deveriam ser os 2 9s do Brasil. E mesmo com os 2 melhores da posição, eu vejo a gente abaixo nessa posição. Não, isso é fato. Quando eu comparo com os melhores do mundo. Isso é fato. Então é isso, assim. O Pedro é o melhor centroavante. O titular de 2022 não é nem
matado, né? Que é o Também, né, cara? Tá numa fase Pois horrível, é. né? A gente se acostumou mal. A gente teve grandes centroavantes nas últimas Copas. Isso. Durante um período, né? Nas últimas Copas. Um grande período. E eu queria mostrar nesse quadro. Deixa o Pedro aqui no Flamengo mesmo, né? Leva como outro. até naquelas temporadas em que ele Deixa não o Pedro foi aqui um com a titular, gente. né? Que ele era reserva do Gabigol, por exemplo, ele conseguiu números muito bons, cara. Então, assim, na temporada de 20, que ele tem 24 jogos como titular, ele tem média de meio gol por jogo. Na temporada de 21, que ele tem 25 jogos como titular, a média cai, 0,34. Aí 22, ele tem 33 jogos como titular, 0,49. 23 e 24, ele é titular. 22 ele é titular na reta final, né? Quando o Dorival assume. E ele vira titular ao lado do Gabigol. E 23 e 24, como titular, obviamente, a média dele cresce. E na temporada passada, a média até ele se machucar era excelente, de 0,70 por jogo. E aí, cara, assim, eu acho inacreditável o Jorge Sampaoli, assim, a gestão de grupos dele. Eu acho inacreditável a gestão de grupos do Sampaoli. Na semana passada, ele deu uma entrevista, abre aspas, para o GE. Uma ótima entrevista, inclusive, está na íntegra para quem quiser. E o episódio da agressão do preparador físico Pablo Fernandes no Pedro, que é uma passagem vergonhosa, no meu entendimento, para a equipe do Sampaoli, da qual eles nunca se desculparam. Pelo contrário, eles lamentaram o que aconteceu, mas nunca admitiram o absurdo daquela situação. E, novamente, o Sampaoli volta a falar do tema, não para pedir desculpas para o Pedro e para falar, cara, como a gente foi mal ali, mas para lamentar o ocorrido. Dá uma olhada como foi esse trecho do abre aspas do Jorge Sampaoli. Eu creo que foi el momento onde terminou todo. Ahí terminó todo. Nosotros veníamos de 25 partidos sin derrota, el equipo venía creciendo, ganó ahí en BH, que era para Flamengo siempre fue muy difícil, y yo creo que ese conflicto entre Pedro y Pablo fue algo que, inclusive, yo creo que yo quería salir, porque fue un hecho que nos cambió la historia. Entonces, era como quedarse a... Inclusive se lo planteé al presidente, que me dijo que no, pero no era lo mismo, no era, porque fue algo que nos generó un antes y un después. Como é possível que se chegue a esse ponto, o ambiente do futebol? Porque a veces, ni siquiera por lo que pasó, sí, hablo del contexto, o sea, hablo de lo externo. Lo que pasó pasa muchas veces en un montón de lugares, pero no se dio una dimensión extremadamente mediática y popular que era insostenible. O sea, no, es un enojo de alguien que tomó una discusión y que terminó mal. Pero lamentablemente para nosotros ese día fue el final. Primero porque perdimos a Pablo, que es un profesional de los mejores del mundo, porque nosotros veníamos funcionando muy bien como cuerpo técnico y en ese momento es como que como se generó y todo lo que se exploró después fue totalmente perjudicial para nosotros en el futuro, ¿no? Queria entregar um dicionário da língua portuguesa para o Sampaoli com a palavra desculpa, que ele não deve conhecer essa palavra. Ele fala questões externas, pressão, lamentável, acontecimento, midiático. Surpreende, né? E do jeito que ele falou... O Pedro registrou um boletim de ocorrência. Se queria que a gente não desse a notícia, ele saiu do estádio e foi lavrar um boletim de ocorrência com a boca rasgada, porque tomou um soco na boca. Então, assim, ele não conseguiu entender o que aconteceu ali e em nenhum momento ele se desculpou, cara. E ele falou como se fosse algo corriqueiro, né? Duas coisas. Não se relativiza a agressão. Primeiro, acontece o tempo inteiro. Isso nunca aconteceu com uma comissão técnica com um jogador. Você já levou soco? Nunca teve discussão. Pô, eu vou fazer isso, uma coisa, a conversa. Nunca houve. Segundo, ele falou ali que o Flamengo vinha bem demais. Parecia que o Flamengo estava ganhando tudo. Ali, quando isso aconteceu, que isso foi o fim. E, infelizmente, não foi, né? Porque ele continuou ainda trabalhando no Flamengo. E ele lamenta a saída do assistente dele, do preparador. Porque ele é um excelente profissional. Porque o atleta foi... Exato. E isso aconteceu com o Pedro, gente. Se fosse com outro jogador, foi com o Pedro, um cara totalmente tranquilo, sossegado.
Assim, o Pedro tem uma falha, ele estava reserva, estava descontente, ele estava ali se negando a aquecer, é uma falha. Você não corrige uma falha com um soco na boca. No braço, né? Você não é um soco na boca. Você vai lá depois e pune ele. E aí você perde completamente a sua razão. Totalmente. Agora, o que me chama a atenção é que, cara, passou já esse tempo, teve tempo para refletir, para pensar. Ele mora no Rio de Janeiro e não caiu a ficha ainda. Não caiu a ficha. Tem o Flamengo também estreando na Conmebol Libertadores. A gente já chama o Cícero Melo, contando pra gente como o Flamengo vai para essa competição, tentando reconquistar então a glória eterna, hein, Cícero? É verdade, Bruno. Depois da estreia com empate no Campeonato Brasileiro, 1-1 contra o Internacional no Maracanã, o Flamengo agora tem uma competição que é sempre prioridade na Gávea, né? A Libertadores da América. Grupo C, na próxima quinta-feira, às 9h30 da noite, estádio Pueblo Nuevo, em San Cristóbal, na Venezuela, contra o Deportivo Táchira. A viagem vai ser nesta quarta-feira. O time do técnico Felipe Luiz tem algumas dúvidas e problemas. A dúvida é o Gerson, o meia com incômodo muscular na coxa, que ele sofreu na seleção brasileira. Não foi detectada aí uma lesão. Ele está sendo reavaliado justamente agora essa manhã, no treinamento que está acontecendo no CT Ninho do Urubu. A programação do Flamengo é o seguinte: depois desse treino, o Flamengo volta a treinar no CT Ninho do Urubu amanhã, bem cedinho, 7h30 da manhã, porque a viagem para a Venezuela está marcada para a hora do almoço, 12h30. Léo Pereira, zagueiro com dores no joelho, após os exames clínicos nesta segunda-feira, não teve detectada a lesão e por isso não deverá ser problema para a viagem. Já o meia Arrascaeta e o zagueiro Danilo estão em recuperação de lesões, seguindo o planejamento e a fisioterapia e também com trabalhos no campo. Fica a dúvida se eles vão viajar ou não. Arrascaeta, Danilo, esses dois são mais difíceis. E como última notícia aqui para a torcida rubro-negra, uma ótima notícia. O Pedro, atacante, está reintegrado ao grupo, já treinando normalmente no campo. Ele sofreu uma grave lesão no joelho, todos lembram, no dia 1º de setembro do ano passado. Foi o último jogo dele contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena. 3 dias depois, com a seleção brasileira em Curitiba, ele sofreu essa grave lesão. Fez cirurgia, está sem jogar aí há 7 meses e já está voltando. Tudo indica que nesse mês de abril ainda ele vai retomar a sua camisa 9 no Mengão. Voltamos aos estúdios. É isso, né, meus amigos? Vou falar pra você em relação ao Gerson, né? Já foi reavaliado, tá? E tá fora, né, desse primeiro jogo do Flamengo na Libertadores da América contra o Deportivo Táchira, tá? Então o Gerson, ele não treinou com o grupo e tá fora, né, dessa primeira partida de estreia da Libertadores da América. É uma pena, né, porque o Gerson é um jogador importantíssimo nesse meio-campo do Flamengo, mas acredito que o Flamengo tenha jogadores suficientes para suprir essa ausência, né, e fazer um bom jogo e quem sabe trazer esses 3 pontos direto da Venezuela. Lembrando que o Flamengo precisa fazer o máximo de pontos possíveis nessa Libertadores, primeiro para classificar, logicamente, e depois para tentar, né, fazer ali a maior pontuação da competição para que jogue até a final, né, todas as segundas partidas na fase de mata-mata, caso avance lá, né, em casa, no Maracanã, tá? Então é muito importante fazer essas pontuações, né, na fase de grupos, beleza? Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV e também para o canal da ESPN Brasil. Vou pedir a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, aqui embaixo tem um botãozinho escrito inscreva-se, clica nesse botão, do lado tem um sino, você vai clicar ali no sininho, colocar em todas as notificações e deixar o seu like, botãozinho do dedinho pra cima, não paga nada, é 0800 e você ajuda demais o crescimento do nosso trabalho. Daqui a pouco eu trago mais novidades pra vocês do nosso Mengão, porque afinal de contas, isso aqui é a nossa paixão, isso aqui é o nosso amor. Fui, nação!